isso, então, nós podemos começar a aula de hoje. Bom, pessoal, conforme nós terminamos de ver, ou nós começamos a ver no final da aula de ontem, o Mendel também fez cruzamentos com plantas que diferiam em duas características. Só vou sair um pouquinho porque chegou mais alguém aqui. Acho que agora sim. Então, conforme nós estávamos falando, o Mendel também fez cruzamentos com plantas que diferiam em duas características, e um desses cruzamentos nós já estudamos na aula de ontem. No entanto, como essa é uma parte muito importante desse conteúdo, eu quero revisar, então, esse cruzamento com vocês, tá? Vejam que, inicialmente, no cruzamento aqui representado, nós temos na geração parental duas linhagens puras que diferem em duas características. Uma característica relacionada à cor da semente, em que uma das linhagens era amarela, a outra verde, e a outra característica relacionada à textura das sementes, em que uma das linhagens era lisa, a outra rugosa. Então, Mendel cruzou, nesse caso, uma linhagem pura amarela e lisa com outra linhagem pura cujas sementes eram verdes e rugosas. Na F1, ele obteve uma prole totalmente homogênea que apresentava as características amarela e lisa. Com isso, a gente consegue ver, então, que os alelos que determinam cor amarela e textura lisa da semente são dominantes com relação àqueles alelos que determinam a cor verde e a textura rugosa. Como eu sei isso? Bom, os alelos recessivos, eles são mascarados aqui na F1, né? O que não apareceu na F1 foram justamente os fenótipos verde e rugoso, tá? Então, a gente já sabe que essa linhagem aqui era homozigota recessiva para as duas, para os genes que controlam essas duas características, tá? Ok, esse foi o resultado da F1, em que 100% da prole era amarela e lisa. Mendel também permitiu a autofecundação dessa F1, gerando uma F2. Na F2, o que apareceu? De 500 e poucas, 550 e pouquinhos plantas que ele cultivou na F2, 315 tinham o fenótipo amarelo liso, como um dos tipos parentais aqui, 32 tinham o fenótipo verde rugoso, também como um dos tipos parentais. Então, vejam que verde rugoso reapareceu na F2, mas nessa F2 também apareceram novas combinações das características parentais. E o Mendel observou, então, 108 plantas com cor verde, textura lisa, e 101 plantas com cor amarela, textura rugosa. Avaliando as proporções aqui, o Mendel observou que a razão aproximada desses 4 fenótipos, na F2, era de 9 para 3 para 3 para 1. O que Mendel deduziu, então, ou concluiu, a partir desse cruzamento? Ele concluiu que cada uma dessas duas características, relacionadas, então, à cor e à textura das sementes, é controlada por genes diferentes, cujos alelos segregam independentemente. Então, foi com cruzamentos desse tipo que Mendel chegou à segunda lei de Mendel,
que é o objeto principal da nossa aula de hoje. Então, trabalhando agora com a simbologia e com a metodologia tradicionalmente utilizada para cruzamentos. Como é que era o cruzamento parental? Era entre duas linhagens duplamente homozigotas. Uma, Gzão, Gzão, Wzão, Wzão, homozigota, então, para os alelos que determinam a cor amarela e a textura lisa. A outra, homozigota recessiva para as duas características, de modo que ela é Gzinho, Gzinho, Wzinho, Wzinho, pois apresenta o fenótipo verde rugoso. Em ambos os casos, para a gente pensar no produto desse cruzamento, para a gente chegar até F1, a gente tem que, antes de mais nada, derivar os gametas. Bom, lembrem-se, nós já discutimos isso, cada gameta em organismos diploides vai ter que levar um alelo de cada gene. No caso aqui, as plantas amarelas lisas produziam gametas, levando os alelos Gzão e Wzão, que eram os únicos alelos para essas características encontrado, né, nessa linhagem pura, e essa outra linhagem pura, que é Gzinho, Gzinho, Wzinho, Wzinho, produzia gametas, levando, então, o Gzinho e o Wzinho, já que esses são os únicos alelos presentes para os dois genes que a gente está estudando. O que acontece na F1, então? Aparece uma prole 100% amarela e lisa, que é heterozigota para os dois genes. É Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Como o Gzão determina a cor amarela e o Wzão determina a textura lisa, obviamente, então, essa F1 é 100% amarela lisa. Para a gente chegar até F2, conforme nós já discutimos ontem, nós temos que, então, entender quais os tipos de gametas originados por essa F1. Lembrando que os dois genes têm segregação independente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente o Gzão tem que ir junto com o Wzão, conforme ele veio ali na geração parental. O Gzão pode ir tanto com o Wzão quanto com o Wzinho. Isso acontece com igual frequência. Por outro lado, o Gzinho também não precisa ir com o Wzinho, conforme ele veio, então, da geração parental. O Gzinho pode ir tanto com o Wzão quanto com o Wzinho. Então, essa F1 produz 4 tipos de gametas que, unidos, então, de forma aleatória, através da autofecundação, é capaz de originar esses 16 tipos de prole que a gente tem aqui no centro do nosso quadrinho de Punnett. Vejam que o nosso quadrinho de Punnett, nesse caso, é um quadro mais complexo do que aquele que nós vínhamos trabalhando quando nós aplicávamos apenas a primeira lei de Mendel, tá? Nesse caso, é um quadro de Punnett 4x4, porque cada um dos genitores produz 4 tipos de gametas, tá? Nós já fizemos ontem o resultado das fecundações desses gametas, né, as uniões ao acaso desses 4 tipos de gameta, e vimos, então, que uma parcela da prole resultante apresenta pelo menos um alelo dominante para o Gzão e para o Wzão. Essa parcela da prole eu assinalei aqui em azul, e apresenta, então, o fenótipo amarelo liso, tá? Se a gente contar das 16 células aqui, esse fenótipo vai aparecer em 4, mais 3, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 em 16 como a razão fenotípica para o fenótipo amarelo liso. Por outro lado, nessas células que eu destaquei em amarelo,
Vejam que tem pelo menos um alelo Gzão, de forma que essas sementes têm cor amarela, mas essas sementes são homozigotas recessivas para o alelo Wzinho, de forma que elas têm textura rugosa. A razão desse fenótipo é 3 em 16, tá? 3 em 16, então, são amarelos e rugosos. Uma parcela da prole também vai ser Gzinho, homozigota recessiva, para o alelo Gzinho, mas vai ser Wzão alguma coisa. Ou seja, qual o fenótipo dessa prole? Cor verde, mas textura lisa, tá? Verde lisa, razão fenotípica, 3 em 16. E aí, uma das células aqui, das 16 células, vai representar o fenótipo verde rugoso, de modo que a proporção, a razão fenotípica desse fenótipo é 1 em 16. Certo? Então, com isso, é possível ver que do cruzamento entre dois duplo heterozigotos, o que quer dizer duplo heterozigotos? Heterozigotos para dois genes, tá? Então, do cruzamento entre dois duplo heterozigotos, como nós tivemos aqui na origem da F2, a proporção fenotípica esperada é de 9 para 3 para 3 para 1. Sempre que houver segregação independente, tá? Então, nesses cruzamentos polihíbridos, eu já passei para vocês também a regrinha do número de genótipos e de fenótipos possíveis, tá? O número de genótipos é sempre 3, elevado na potência n, em que n reflete o número de genes em heterozigose. No caso aqui, 2 genes em heterozigose, na F1, que é autofecundada, certo? De forma que eu tenho, então, um número de genótipos de 9. 3 vezes 3, 3 na potência 2, é 9. Então, são 9, se a gente contar aqui, ou mesmo no quadrinho de Punnett, são 9 os genótipos possíveis. O número de fenótipos possíveis, por outro lado, é 2 na potência n. No caso aqui, n igual a 2, nos leva, então, a 4 fenótipos, conforme a gente pode ver, tanto aqui no quadrinho de Punnett, quanto nesse quadro comparativo, certo? Também ontem, eu trabalhei com vocês o método da linha bifurcada, para a gente lembrar, para a gente conseguir deduzir os gametas produzidos por cada tipo parental, né? E aí eu comentei com vocês que uma forma bem tranquila de derivar os gametas é trabalhar com os genes individualmente, sendo que depois a gente bifurca para os próximos genes, tá? Então, começando com o gene G. Esse exemplo aqui, nesse indivíduo, ele é Gzão, ele só produz gametas Gzão, tá? Então, eu não preciso colocar Gzinho aqui, porque ele não produz gameta Gzinho. Ele é Gzão. Só produz gametas levando Gzão. Quanto ao gene W, quem vai junto com Gzão é sempre Wzão. Afinal, esse indivíduo aqui é homozigoto também para o alelo Wzão. Dessa forma, esse indivíduo aqui, Gzão, Wzão, só produz um tipo de gameta, Gzão, Wzão. E esse indivíduo aqui, mais abaixo, que é duplo heterozigoto? Bom, quanto ao gene G, ele é Gzinho. Ele produz 2 tipos de gametas. Quanto ao gene W, ele é Wzinho. Novamente, produz 2 tipos de gametas. Como é que eu consigo trabalhar, então, com o método da linha bifurcada aqui? Primeiro, eu vejo os gametas obtidos a partir da segregação do gene G, através do qual, então, eu sei que 50% dos gametas são Gzão, 50% são Gzinho, e aí eu avalio o próximo gene, no caso aqui, o gene W,
qual eu sei também que 50% dos gametas vão levar Wzão, 50% vão levar Wzinho. Para derivar, então, os tipos de gametas, eu vou fazer uma bifurcação aqui, representando que o Gzão pode ir tanto com o Wzão quanto com o Wzinho, originando gametas Gzão, Wzão, Gzão, Wzinho, e eu bifurco também aqui para o Gzinho, afinal, ele também pode ir tanto com o Wzão quanto com o Wzinho, gerando os gametas Gzinho, Wzão, Gzinho, Wzinho. No caso, então, indivíduos duplo heterozigotos formam 4 tipos de gametas, exatamente como nós vimos lá no caso do slide anterior, tá? E aqui, esse indivíduo que é heterozigoto para 3 genes, A, B e D, e homozigoto para o gene C, homozigoto dominante para o gene C, novamente eu posso derivar os gametas a partir do método da linha bifurcada. Para A, esse indivíduo produz 50% dos gametas levando o azão, 50% levando o azinho. Para B, também são 2 tipos de gametas, de forma que azão pode ir com Bzão ou com Bzinho, azinho pode ir com Bzão ou com Bzinho. Para o gene C, todos os gametas vão levar apenas Czão, afinal esse indivíduo é homozigoto para o alelo Czão, tá? E para o gene D, novamente eu faço uma bifurcação em todas as possibilidades anteriores, o que me leva, então, aos 8 tipos de gametas. Vejam que para chegar aos gametas, eu vou só seguir as diferentes linhas aqui. O azão pode ir com o Bzão, o azão, Bzão, Czão, Dzão, é um tipo de gameta. Azão, Bzão, Czão, Dzinho, outro tipo. Azão, Bzinho, Czão, Dzão, terceiro tipo de gameta. Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, quarto tipo de gameta. Fazendo, então, todas as possibilidades, nós temos 8 tipos de gametas, que são produzidos por indivíduos com esse genótipo aqui, sendo que todos esses gametas são produzidos com igual frequência, tá? Então, um pressuposto da segunda lei de Mendel é que os alelos de genes diferentes segregam independentemente, de modo que em cada um desses organismos, os diferentes tipos de gametas são produzidos com igual frequência, tá? Eu acho que tem alguém pedindo para entrar na sala. Eu ouvi o barulhinho, mas acho que não era. De qualquer forma, então, essa é uma parte que, conforme eu falei para vocês ontem, acaba causando muita confusão, tá? E acaba sendo um dos principais motivos de erro, então, nas aplicações relacionadas à segunda lei de Mendel. Bom, agora eu quero propor para vocês que vocês façam junto comigo um teste de hipóteses. O Mendel, então, hipotetizou que para esse cruzamento que nós avaliamos no início dessa nossa aula, havia segregação independente de alelos diferentes, de alelos de genes diferentes. Ou seja, a hipótese dele é que a cor e a textura, melhor dizendo, do que forma, tá? A cor e a forma das sementes em ervilhas estão associados a genes diferentes com segregação independente. Essa é a hipótese dele. Nós vamos testar essa hipótese aplicando, então, o teste do Qi quadrado, que nós já estudamos um pouquinho ontem. Mas vejam que ontem nós aplicamos teste de Qi quadrado exclusivamente relacionado à primeira lei de Mendel. Hoje, nós já vamos expandir esse teste e aplicá-lo em problemas relacionados à segunda lei de Mendel. Tá? O primeiro desses problemas é esse cruzamento, então, entre sementes amarelas lisas, verdes e rugosas, que tem uma F1 inteiramente amarela lisa
e uma F2, amarela lisa, verde lisa, amarela rugosa e verde rugosa, tá? Nós já vimos que as proporções aproximadas, segundo Mendel, são de 9 para 3 para 3 para 1. Isso aqui é a proporção esperada, segundo a segunda lei de Mendel, tá? A gente agora vai testar para ver se realmente esses números aqui, observados, estão de acordo com a hipótese. Para isso, então, eu vou ter que comparar os números observados com os esperados. Nesse caso, então, como é que eu vou derivar os números esperados? Bom, somando tudo, me dá um total de 556 indivíduos da F2, certo? E aí, para chegar aos números esperados, eu vou multiplicar pelas proporções esperadas. Segundo, então, a segunda lei de Mendel, segundo a segregação independente, a proporção esperada de amarelo lisa é 9 em 16. Então, eu vou multiplicar 556 por 9, 16 avos. Isso me dá um esperado de 312,75. Eu vou fazer o mesmo aqui para verde liso. Segundo a segunda lei de Mendel, a proporção esperada de sementes verdes lisas é 3 em 16. Se eu pegar 3 16avos e multiplicar por 556, eu vou ter como resultado 104,25. O mesmo aqui para amarela rugosa, afinal a proporção esperada aqui também é 3 em 16, tá? E para verde rugosa, a proporção esperada é 1 em 16, o que me dá, então, um valor de 34,75 quando multiplicado por 556. Tá? Então, aqui a gente tem os números observados na parte de cima, o esperado, segundo a segunda lei de Mendel, entre parênteses aqui na parte de baixo. Só de olhar aqui esses valores, a gente já percebe que são valores bem semelhantes, né? O observado e o esperado estão sempre bem próximos, tá? Então, vocês já devem desconfiar que fazendo o teste do Q², a gente vai aceitar essa hipótese. Afinal, os números esperados sob essa hipótese estão bem próximos dos números observados. Mas vamos ver se isso é real, tá? Então, a gente vai aplicar agora o teste do Q² para um cruzamento envolvendo duas características. Lembrando, o que eu coloco aqui na primeira coluna? Os fenótipos. No caso aqui da F2, são 4 fenótipos possíveis, né? Amarelo e lisa, amarelo rugosa, verde lisa, verde rugosa. Eu já preenchi aqui, então, os números observados e esperados. Vejam que o valor tem que dar igual em ambos os casos, conforme a gente já falou ontem. A quarta coluna aqui reflete o desvio entre os valores observados e esperados. Então, 315 menos 312,75 dá 2,25. 108 menos 104,25 dá 3,75. 101 menos 104,25 dá menos 3,25. E 32 menos 34,75 dá menos 2,75. Lembrando que se eu somar tudo isso, eu vou ter um valor zero aqui como resultado. Se não der zero, houve algum problema no nosso cálculo. Próxima etapa, após calcular, então, os desvios entre o observado e o esperado, é pegar esses valores e elevar ao quadrado, tá? Isso vai levar os valores dessa quinta coluna aqui, e depois eu pego esses valores da quinta coluna e divido pelo valor esperado, tá? Levando, então, a esses valores da sexta coluna. Todos lembrados de como faz o teste?
Prof, eu fiquei na dúvida só de como é que tu achou o valor esperado. Certo. Eu vou colocar aqui, ó. Vejam que tem 556 plantas no total na F2, certo? O esperado sob a segunda lei de Mendel é que 9 em 16 apresentem, então, o fenótipo amarelo liso. Eu vou fazer 9 em 16 vezes 556. Isso me dá 312,75. Façam aí para conferir se o meu cálculo foi certo. Tá? A mesma coisa aqui. Sob a segunda lei de Mendel, a gente desenvolveu aqui também a proporção esperada de plantas com o fenótipo amarelo rugoso é 3 em 16, lembram? As amarelas aqui, ó, 3 em 16. Então, o esperado é 3 em 16. Eu vou pegar, então, 3 em 16 e vou multiplicar por 556. Isso me dá, então, esse valor esperado de 104,25. A mesma coisa aqui, 3 em 16 vezes 556. E para a verde rugosa, lembrem que o que eu espero é o 1 em 16. E multiplicando por 556 dá o 34,75. Ficou mais claro agora? Sim, agora sim. Então, vocês sempre vão ter a proporção esperada de uma prole com determinado fenótipo, e vocês vão multiplicar essa proporção pelo N, então, pelo tamanho da amostra obtido na F2, que no nosso caso é 556, tá? Quanto ao restante do cálculo, tá tranquilo? É só seguir, então, essas etapas. Faz o observado menos o esperado, o valor aqui do observado menos esperado ao quadrado, na quinta coluna, e o valor do observado menos esperado ao quadrado, dividido pelo esperado na última coluna. Prof, eu também tenho uma dúvida. Diga, pode falar. O observado a gente sempre vai ter ou a gente vai ter que descobrir também em algum momento? Não, o observado sempre vocês vão ter. Ou vocês teriam que fazer o cruzamento. Se a gente tivesse, por exemplo, em aulas presenciais, eu ia trabalhar cruzamentos com vocês para vocês obter esse observado. Como a gente não vai conseguir fazer os cruzamentos, mesmo lá no calendário suplementar, porque vai ficar reduzido, eu sempre vou dar os valores. Então, o observado vocês têm, o esperado vocês vão ter que calcular segundo a hipótese, tá? No caso, a hipótese é de segregação independente. E aí, fazendo os cruzamentos, que nós já fizemos, o esperado aqui é a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, ok? E aí, a gente, tendo ali os valores observados e esperados, a gente consegue desenvolver o restante do cálculo de uma forma bem facilitada, desde que vocês aqui apliquem corretamente, digitem corretamente os números, no caso, tá? Não tem muito erro, tá? Seguindo essas etapas aqui. E aí, o valor do Q quadrado calculado vai ser sempre o somatório desses valores aqui da última coluna, ou seja, é o somatório do quadrado dos desvios entre o observado menos o esperado, dividido pelo esperado. Nesse caso, eu fiz o cálculo e deu 0,47. Então, o Q quadrado calculado é de 0,47. Eu tenho que comparar esse valor com um Q quadrado crítico, que eu vou olhar na tabela, desde que eu saiba o número de graus de liberdade do meu teste. Lembram o número de graus de liberdade? É sempre o número de classes fenotípicas menos 1. Como aqui eu tenho 4 classes fenotípicas, 4 menos 1 é 3,
o meu teste tem 3 graus de liberdade. Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que com 3 graus de liberdade, num nível, num P de 0,05, o valor crítico é 7,85. Como o calculado, o Qi quadrado calculado é menor do que o Qi quadrado crítico, a hipótese não é rejeitada. Ou seja, realmente, os dados obtidos pelo Mendel nos cruzamentos entre essas plantas amarelo e lisa e verde rugosa apoiam a hipótese de que a cor e a forma da semente são ocasionadas, estão associadas a genes diferentes que segregam independentemente. Então, a hipótese não é rejeitada realmente, tá? Bom, de certa forma, até agora, até o que a gente viu nesse momento, a gente já tinha trabalhado um pouquinho na aula de ontem, embora a gente não tivesse feito teste de Qi quadrado para a segunda lei, vocês veem que não tem tantas diferenças, o que muda mais é realmente a hipótese e, claro, o número de graus de liberdade, porque tem mais fenótipos, né? Mas agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho as previsões associadas à segunda lei de Mendel. E para isso a gente tem que ver as ferramentas que são úteis nessas previsões. Eu vou só sair novamente, que eu acho que tem alguém entrando. Ok. Então, agora a gente vai começar a usar essas ferramentas para buscar fazer previsões associadas à segunda lei de Mendel. E aí eu coloquei como um enunciado aqui que a construção de quadrados de Punnett, que é uma das principais ferramentas para se fazer previsões em cruzamentos, para caracteres múltiplos, pode ser um exercício desgastante. E aí eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente trabalhar junto, tá? No meu exemplo, eu estou supondo um cruzamento entre 2 duplo heterozigotos, tá? Então, são 2 indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho. 2 indivíduos que são heterozigotos para 2 genes. Por isso eu chamo de duplo heterozigotos. A pergunta que eu quero que vocês respondam comigo agora é qual a proporção da prole que deve apresentar o fenótipo dominante para essas 2 características. Eu não coloquei aqui que características seriam essas, tá? Mas pode ser, por exemplo, o fenótipo amarelo liso. Qual a proporção? Tá? Bom, para isso, pelo método mais tradicional, que são os quadrados de Punnett, a gente teria que, antes de mais nada, derivar os gametas. Vocês já sabem, então, que tem segregação independente, ou pelo menos essa é a hipótese associada à segunda lei de Mendel, tá? E aí os gametas são azão com bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Então, aqui os 4 tipos de gametas, que eu vou colocar, então, num quadrinho de Punnett, 4 por 4, que vai levar, então, a esses 16 tipos de prole, tá? Vejam que eu assinalei aqui, nesse vermelho mais escuro, os indivíduos que são azão alguma coisa, bezão alguma coisa, tá? Então, todos eles apresentam o fenótipo dominante para as 2 características. São 9 indivíduos, então, que são azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Nós temos também 13 indivíduos que são azão, 13 em 16, que são azão alguma coisa, bezinho, bezinho, tá? Eles estão marcados aqui nesse tom mais claro de vermelho, tá? Então, 3 azão alguma coisa, bezinho, bezinho. 3 azinho, azinho, bezão alguma coisa, aqui, em verde.
e 1 em 16, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Isso é a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que é tradicional, então, nos cruzamentos entre dois duplo heterozigotos, quando há segregação independente. Como é que eu respondo, então, a minha pergunta? Qual a proporção da prole apresenta o fenótipo dominante para as duas características? Resposta, 9 em 16, né? Das 16 células aqui, 9 são Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Ou seja, apresentam o fenótipo dominante para características. Tá? Então, nesse caso, eu precisei fazer um quadrinho de Punnett de 4 por 4. O que já é um pouquinho cansativo, né? Mas vamos agora para um outro exemplo. Um cruzamento, então, agora, entre dois triplo heterozigotos. Ou seja, dois indivíduos que são heterozigotos para 3 genes. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Nesse caso, eu tenho 8 tipos de gametas. O Azão pode ir com o Bzão e com o Czão. Azão pode ir com o Bzão e com o Czinho. Azão pode ir com o Bzinho e com o Czão. Azão pode ir com o Bzinho e com o Czinho. Então, aqui os 4 primeiros, tá? Vocês podem fazer a linha bifurcada aí, que vocês vão chegar a exatamente esse resultado. Mas ainda tem os gametas que vão levar Azinho, né? Azinho com Bzão, Czão. Azinho com Bzão, Czinho. Azinho com Bzinho, Czão. Azinho com Bzinho, Czinho. No total, então, 8 gametas. Se eu perguntar para vocês agora, nesse cruzamento, qual proporção da prole deve apresentar o fenótipo dominante para as 3 características, o que vocês fariam? O método tradicional seria resolver isso com um quadrinho de Punnett. Um quadrão de Punnett, na verdade, porque já é um quadro 8 por 8, né? Porque cada um desses genitores aqui produz 8 gametas diferentes, que resultam, então, em 64 fecundações potenciais representadas aqui nas células internas, tá? Então, agora eu já tenho um quadrinho 8 por 8, com 64 células internas, resultando, mostrando, então, as potenciais fecundações. Se a gente contar aqui, a gente vai ver que esses indivíduos que eu assinalei, que eu destaquei em vermelho, são todos Azão alguma coisa, Bzão. Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, Czão alguma coisa, tá? No total são 27, tá? Esses que estão em verde são Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, Czinho, Czinho. São 9. Esses que estão em lilás são todos Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, Czão alguma coisa, também são 9. Os que estão em laranja são todos Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, Czão alguma coisa. Os que estão aqui em azul são todos Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Os que estão em verde mais escuro são todos Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, Czinho, Czinho. Os que estão em cinza são todos Azinho, Bzinho, desculpem, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão alguma coisa. E por último aqui, somente essa célula apresenta um resultado com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Juntando tudo, nós temos 27 em 64 que apresentam o fenótipo dominante para as 3 características, tá? A proporção, nesse caso, é 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Lembram daquela regrinha do número de fenótipos distintos?
é sempre 2 na N, né? 2, nesse caso, elevado a 3, porque eu tenho 3 genes em heterozigose, me daria o número de fenótipos possíveis. 2 elevado na potência 3 é 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 tipos, então, de fenótipos possíveis, sendo que a resposta à nossa pergunta, nesse caso, seria 27 em 64, é a proporção que eu espero da prole que apresente o fenótipo dominante para as 3 características. Ou seja, apresente o genótipo Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, Czão alguma coisa. Tá? Mas fazer esse quadrinho de Punnett também não é uma coisa simples, né? Isso acaba se tornando desgastante. Imaginem um cruzamento que envolve 4, 5 características com segregação independente. O quadro vai ficando cada vez maior. Mais fácil é da gente se confundir e mais desgastante é o processo. Então, em geral, a gente acaba usando o quadrado de Punnett para resolver problemas até 2 características. Para 3 ou mais, a gente acaba recorrendo muitas vezes a outros métodos, outras ferramentas, que são as ferramentas que a gente vai ver agora. Ok? E uma delas faz uso do método de probabilidades, tá? Eu já trabalhei com vocês um pouco sobre o método de probabilidades em problemas associados à primeira lei de Mendel, especialmente no que dizia respeito a gestações múltiplas ou gestações alternativas, né? Agora a gente vai trabalhar com o método de probabilidades para características diferentes que apresentam segregação independente, então, tá? E para isso, eu coloquei aqui um exemplo, então, para a gente pensar a respeito, tá? O meu exemplo envolve um cruzamento entre 2 indivíduos que são tetraheterozigotos, ou seja, são heterozigotos para 4 genes. Os 2 são Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Quantos gametas vocês acham que cada um deles produz? 16, tá? Como é que eu sei? Eu posso multiplicar aqui, ó. São 2 com relação a A, né? O gene A, 2 com relação a B, 2 com relação a C, 2 com relação a D. Então, eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Se eu fosse trabalhar esse cruzamento através do quadrado de Punnett, seria um quadrado de 16 por 16, tá? A pergunta que está sendo feita aqui é que fração da prole desse casal será homozigota recessiva para os 4 genes em questão. Ou seja, será Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. Qual será a proporção, então, da prole desse cruzamento, que é homozigota recessiva para os 4 genes? Para trabalhar isso através do método de probabilidades, evitando construir, então, um quadrinho de Punnett de 16 por 16, a gente trabalha com cada gene em separado. Ou seja, a gente faz o cruzamento para o gene A, tá? O cruzamento para A é Azão, Azinho com Azão, Azinho. Vejam que homozigoto recessivo é 1/4 da prole desse cruzamento. Então, a probabilidade de Azinho, Azinho é 1/4. Eu agora vou trabalhar com o gene B em separado. Novamente, o cruzamento entre Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. 1/4 da prole é Bzinho, Bzinho. Tá aqui. Agora, eu vou para o gene C. O cruzamento é Czão, Czinho com Czão, Czinho. Tá aqui o quadrinho de Punnett.
Um quarto da prole, nesse caso, é a homozigota recessiva. E para o GND é a mesma coisa, tá? O cruzamento é entre dois indivíduos heterozigotos para o GND, que tem, então, um quarto da prole homozigota recessiva. Vejam que eu trabalhei com cada gene em separado e consegui fazer quadrinhos de Punnett bem pequenos, ou mesmo, com o passar do tempo, vocês vão ver que nem é preciso fazer esses quadrinhos, porque você já tem mentalmente o resultado, tá? Já visualizam mentalmente o quadrinho e sabem que do cruzamento entre dois heterozigotos, para um gene, um quarto da prole é homozigota recessiva, tá? Então, eu fiz aqui para cada cruzamento em particular, mas eu ainda não respondi a minha questão. A pergunta é qual a fração da prole que é homozigota recessiva para os 4 genes, e não para um deles. O que eu tenho que fazer com esses 4 valores, um quarto aqui, para poder responder a questão? Multiplicar? Multiplicar. Quem é que é o homozigoto recessivo para os 4 genes? Tem que ser homozigoto para A, homozigoto recessivo para B, E para C, E para D. Como eu estou usando o indicador-chave E, eu tenho que multiplicar esses 4 valores, o que me dá, então, a probabilidade de prole homozigota recessiva para os 4 genes. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, 1 sobre 256. Vejam que foi bem mais simples resolver esse questionamento pelo uso do método de probabilidades do que seria, então, fazer um quadrão de Punnett, né? Nós temos mais exemplos aqui para a gente trabalhar, então, usando a segunda lei de Mendel e trabalhando os resultados potenciais dos cruzamentos através do método de probabilidades. No caso aqui, o meu segundo exemplo é um cruzamento entre 2 triplo heterozigotos, 2 indivíduos, então, que são heterozigotos para 3 genes. E a pergunta é, qual proporção da prole deve ter o fenótipo dominante para as 3 características? Bom, o fenótipo dominante no cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos para um gene é encontrado em 3/4 da prole, né? O fenótipo dominante é aquele determinado pelo gene azão, pelo alelo azão, ou pelo alelo bezão, ou pelo alelo cesão. Em cada um dos casos, eu espero encontrar nos cruzamentos, então, para cada gene individual, 3/4 da prole com o fenótipo dominante. Então, vejam só, a probabilidade de azão alguma coisa é 3/4. Avaliei, nesse caso, só o gene A. Eu fiz agora o cruzamento para o gene B. Novamente, um cruzamento entre 2 heterozigotos, 3/4 da prole apresenta o fenótipo dominante. Tá aqui. Probabilidade de bezão alguma coisa, 3/4. O mesmo para C. Os 2 indivíduos são heterozigotos para C, 3/4 da prole é cesão alguma coisa. A pergunta é, qual a proporção da prole que apresentará o fenótipo dominante para as 3 características? Ou seja, tem que ser azão alguma coisa, e bezão alguma coisa, e cesão alguma coisa. O que eu faço com esses 3 valores 3/4? Multiplico. Tá? Então, a probabilidade de azão alguma coisa, bezão alguma coisa, cesão alguma coisa, é 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, que nos dá, então, 27 sobre 64. Vejam que aqui é o cruzamento entre 2 triplo heterozigotos, assim como aquele que eu fiz aqui, ó. É a mesma pergunta, tá?
qual a proporção da prole que vai apresentar o fenótipo dominante para as 3 características. Fazendo o quadrinho de Punnett, nós vimos que são 27 em 64, né? Fazendo o método de probabilidades, mesma coisa. 27 em 64. Vocês concordam comigo que é mais fácil seguir o método de probabilidades do que fazer o quadrinho de Punnett, né? Sim. Sim. Com certeza. Acho que ninguém tem dúvida, né? Agora, mais alguns exemplos em que a gente vai aplicando o método de probabilidade de uma forma mais ampla, tá? Agora, nesse momento, eu fiz só um cruzamento entre 2 duplos heterozigotos, tá? Então, 2 indivíduos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas a minha pergunta é um pouquinho mais difícil, porque nesse caso eu quero que vocês avaliem a fração da prole que será homozigota recessiva para pelo menos um dos 2 genes. Homozigota recessiva para pelo menos um dos 2 genes. Eu tenho 3 possibilidades distintas para responder essa pergunta. A primeira possibilidade é o indivíduo ser homozigoto recessivo só para A. E C, apresentar o fenótipo dominante para B, tá? Qual a probabilidade disso aqui? Azinho, Azinho, Bzão, alguma coisa. Bom, probabilidade de Azinho, Azinho, considerando o genótipo parental DA, é 1/4, né? Tá aqui, ó, o quadrinho de Punnett. 1/4 é Azinho, Azinho. Considerando o gene B e o genótipo parental DB, ambos heterozigotos, qual a proporção da prole que é Bzão alguma coisa? 3/4. Então, aqui eu já fiz direto, tá, pessoal? A probabilidade de Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, vai ser a probabilidade de Azinho, Azinho, que é 1/4, vezes a probabilidade de Bzão alguma coisa, que é 3/4, tá? Então, isso me diz que essa primeira possibilidade tem uma probabilidade de 3 em 16. Só que ela não é a única. Por quê? Eu tenho também homozigotos recessivos para pelo menos um dos genes em questão, com essa segunda possibilidade. Nesse caso, o indivíduo é homozigoto recessivo para o B, e não para o A. Então, ele é Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Qual a probabilidade de Azão alguma coisa? Considerando o genótipo dos pais, 3/4. Qual a probabilidade de Bzinho, Bzinho, considerando o genótipo dos pais? 1/4. Qual a probabilidade, então, de Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho? 3/4 vezes 1/4, novamente 3 em 16. Será que tem mais uma possibilidade para que satisfaça, então, o questionamento? Homozigoto recessivo para pelo menos um dos genes. Tem mais uma possibilidade? Qual é essa possibilidade? A possibilidade de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Nesse caso, a probabilidade de Azinho, Azinho é 1/4. A probabilidade de Bzinho, Bzinho é 1/4. Dessa forma, a probabilidade de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho é 1/4 vezes 1/4, que é 1 em 16. Vocês veem mais alguma possibilidade que satisfaça o questionamento? Não. E o que eu faço com esses 3 valores? Somo. Porque, afinal, são possibilidades alternativas. Elas são mutuamente excludentes. Ou o genótipo é assim, ou assim, ou assim. Quando é ou, eu somo as probabilidades. Então, eu vou pegar, e eu sei que a probabilidade final que satisfaz o meu questionamento, ou seja, a probabilidade de prole homozigota recessiva para pelo menos um dos genes, é 3 em 16, mais 3 em 16, mais 1 em 16,
7 em 16. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tudo Por certo. mim, tá, por mim tá Beleza. tranquilo. Ok, qualquer coisa interrompam, podem perguntar, tá, pessoal? E aí, aqui, eu acho que é o último exemplo em que a gente trabalha com o método de probabilidades, mas agora ainda um exemplo ainda mais complexo, é para um cruzamento, então, entre dois triplo heterozigotos, dois indivíduos que são heterozigotos para 3 genes, tá? E a pergunta é, qual a proporção da prole que vai apresentar o fenótipo dominante para pelo menos uma característica? Nesse caso, eu tenho 7 possibilidades. Como assim? Vejam que eu posso ter azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Esse indivíduo tem o fenótipo dominante para a característica A. Também satisfaz o questionamento o indivíduo que tem o genótipo Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, Czinho, Czinho. Esse indivíduo apresenta o fenótipo dominante para B. O indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão alguma coisa, tem o fenótipo dominante para C. Esses 3, então, apresentam apenas uma das características com o fenótipo dominante. Mas eu ainda tenho as combinações de 2 características com o fenótipo dominante. Afinal, aqui é pelo menos uma característica com o fenótipo dominante, né? Então, eu tenho como potencial resposta para o meu questionamento aquela dos indivíduos Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, Czinho, Czinho. Eles são homozigotos dominantes, desculpem, eles apresentam o fenótipo dominante para A e para B. O indivíduo Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, Czão alguma coisa, apresenta o fenótipo dominante para A e para C. Também está enquadrado na resposta a essa pergunta. O indivíduo Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, Czão alguma coisa, apresenta o fenótipo dominante para B e para C. Também se encaixa na resposta. E por último, eu tenho também os indivíduos que apresentam o fenótipo dominante para as 3 características. Eles são Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, Czão alguma coisa. Em cada um desses casos, eu vou ter que multiplicar a probabilidade, então, de cada um desses genótipos na prole, envolvendo cada um dos cruzamentos para genes individuais. Ou seja, vamos pegar só aqui a primeira possibilidade. A probabilidade de Azão alguma coisa na prole de Azão, Azinho, Azão, Azinho é 3 em 4. Tá aqui, ó. A probabilidade de Bzinho, Bzinho na prole de indivíduos Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho é 1 em 4. Tá aqui. A probabilidade de Czinho, Czinho na prole de indivíduos heterozigotos para o gene C é 1/4. Então, a probabilidade desse genótipo aqui, 3/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Ou seja, 3 em 64. A mesma coisa aqui, ó, probabilidade de Azinho, Azinho. Vejam se vocês conseguem acompanhar comigo de uma forma mais rápida aqui. Probabilidade de Azinho, Azinho é 1/4. Bzão alguma coisa, 3/4, Czinho, Czinho, 1/4. Considerando os 3 genes, eu multiplico essas probabilidades, que vai me dar a probabilidade conjunta desse genótipo, que é 3 em 64. A terceira possibilidade também é 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4, 3 em 64. A quarta possibilidade é 3/4 vezes 3/4 vezes 1/4, 9 em 64. A quinta possibilidade, 3/4 vezes 1/4 vezes 3/4, 9 em 64.
A sexta possibilidade, 1/4 vezes 3/4 vezes 3/4. 9 em 64. E a última possibilidade, a possibilidade de indivíduos, então, que apresentem o fenótipo dominante para as 3 características, e sejam azão alguma coisa, bezão alguma coisa, cezão alguma coisa, é 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, 27 sobre 64. Ou seja, eu tenho 7 possibilidades alternativas que respondem o meu questionamento. Cada uma dessas possibilidades tem uma probabilidade individual. Para responder a pergunta e chegar, então, à probabilidade final de prole com o fenótipo dominante para pelo menos uma característica, eu vou ter que somar todos esses valores, que vai me dar, então, o valor de 63 sobre 64. Entendido aqui, pessoal? Sim. Nesse caso, tinha uma forma mais fácil de fazer, até mesmo pelo método de probabilidades. Por quê? Vejam que entre todas as alternativas, só uma não encaixa na resposta a essa pergunta. Ou seja, só tem uma possibilidade contrária. O indivíduo que apresenta o fenótipo recessivo para as 3 características, né? Qual é esse indivíduo? Aquele que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. É o único potencial resultado desse cruzamento aqui que não responde à pergunta, ou seja, o único genótipo resultante desse cruzamento que não apresenta fenótipo dominante para pelo menos uma característica. Qual a probabilidade, então, de azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho? Probabilidade de azinho, azinho, no cruzamento azão, azinho, azão, azinho, 1/4. Bezinho, bezinho, também a probabilidade 1/4. Cezinho, cezinho, idem, 1/4. Multiplicando, então, as 3 probabilidades, eu tenho a probabilidade de prole, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Se eu quisesse, eu poderia responder o meu questionamento aqui, fazendo apenas 1 menos a probabilidade de azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, que me dá, então, 1 menos 1 sobre 64, que é igual a 63 sobre 64. Mesma coisa aqui, ó. Então, às vezes, se vocês interpretarem a pergunta de uma forma mais ampla, muitas vezes podem cortar caminhos, tá? Ou vocês fariam por esse caminho aqui, das 7 possibilidades alternativas, cujas probabilidades individuais, então, teriam que ser somadas, ou vocês fariam o caminho inverso, calculariam, então, a probabilidade do único genótipo que não se encaixa na resposta a essa pergunta, e fariam 1 menos essa probabilidade, tá? Nos 2 casos, o valor é o mesmo, embora aqui, nesse segundo caso, o caminho seja bem mais curto. Ok? Entendido. Eu não sei se eu entendi direito. Tá entendido? Sim, entendi. Tá, beleza, obrigada. Pessoal, posso passar para o próximo ou alguém gostaria de recapitular alguma coisa aqui do método de probabilidades? Tudo certo. Tudo certo? Então, agora a gente vai ver o último método para trabalhar com a segunda lei de Mendel, tá? Que é o método da linha bifurcada. De certa forma, a gente já trabalhou um pouquinho com o método da linha bifurcada quando a gente derivou os gametas, certo? Vocês vão ver que esse método, ele também é útil para chegar, então, às proporções fenotípicas em diferentes cruzamentos envolvendo a segunda lei de Mendel, tá?
E como exemplo, então, eu trouxe para vocês aqui um cruzamento entre dois indivíduos que são triplo heterozigotos, tá? Aqui seria um exemplo com ervilhas, em que nós temos o gene D, que controla a altura das plantas. Os indivíduos Dzão alguma coisa são altos, os indivíduos Dzinho são baixos. Nós temos o gene G, que controla a cor da semente. Os indivíduos Gzão alguma coisa têm semente amarela, os indivíduos Gzinho são, têm semente verde, tá? E o terceiro gene aqui é o gene W, que controla a textura da semente ou forma da semente, tá? Indivíduos Wzão alguma coisa tem textura lisa na semente, indivíduos Wzinho tem textura rugosa, tá? Então, vejam que nos dois casos, os indivíduos parentais são heterozigotos para os 3 genes, tá? E tem fenótipo alto, eles são Dzão alguma coisa, tem sementes amarelas, afinal eles são Gzão alguma coisa, e sementes lisas, afinal eles são Wzão alguma coisa, tá? Como nos 3 casos, para os 3 genes, melhor dizendo, os genótipos parentais são de heterozigotos, eu só coloquei aqui, então, um quadrinho de Punnett para lembrar que no cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos para um gene, a proporção esperada é sempre 3:1. 3 indivíduos com fenótipo dominante, 1 com fenótipo recessivo, tá? E como é que eu consigo, então, resolver esse problema aqui com o método da linha bifurcada? Vejam que esse método, ele também envolve um trabalho individual com os 3 genes, certo? Em que nós começamos, então, com o gene D, e vemos quais os produtos do cruzamento entre Dzão, Dzinho. Proporção na prole 3:1. 3 plantas altas para 1 baixa. Eu coloquei, então, aqui o resultado potencial para o primeiro gene. Segundo gene, ele também, aqui, nos indivíduos parentais, é encontrado em heterozigose, de forma que eu espero na prole uma proporção de 3:1. No caso, 3 amarelas para 1 verde. O que eu fiz aqui? Eu tenho que bifurcar tanto aqui do primeiro fenótipo na F1 do primeiro gene, quanto o segundo fenótipo. Eu bifurquei os dois e puxei, então, a proporção para o segundo gene, que é 3:1. 3 amarelas, 1 verde, 3 amarelas, 1 verde, tá? Avaliamos agora o terceiro gene, o gene que controla a textura das sementes. Cruzamento Wzão com Wzão nos dá novamente uma proporção de 3:1, 3 sementes lisas para 1 rugosa, e o que eu tenho que fazer novamente é bifurcar cada um dos estados anteriores para puxar a proporção para o terceiro gene. 3:1, 3:1, 3:1, 3:1. Como é que agora eu consigo chegar às proporções fenotípicas? Seguindo as linhas e multiplicando as proporções. Então, vejam aqui, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 27 altas, amarelas e lisas. Tá aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9, altas, amarelas, rugosas. Tá aqui. 3 vezes 1 vezes 3, 9, altas, verdes e lisas. Aqui. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, altas, verdes e rugosas. Tá? Mesma coisa aqui para as anãs.
1 vezes 3 vezes 3, 9, que são anãs amarelas e lisas. 1 vezes 3 vezes 1, 3, que são anãs amarelas e rugosas. 1 vezes 1 vezes 3, 3 anãs verdes lisas. 1 vezes 1 vezes 1, anã verde rugoso. Tá aqui, então, os 8 fenótipos com a proporção 27 para 9 para 9 para 3, para 9 para 3, para 3 para 1. Vocês podem conferir, pessoal, sempre aquela regra que eu passei para vocês, de que o número de fenótipos é igual a 2 elevado na potência n. N é o número de genes em heterozigose no cruzamento. São 3, né? O número de fenótipos, no caso, é 2 na potência 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. São 8, então, as classes fenotípicas que eu tenho nesse cruzamento, tá? É um cruzamento bem semelhante àquele que eu fiz anteriormente, com 3 genes, com o quadrinho de Punnett, esse aqui. Que eu não tinha dado a característica, mas eu tinha a proporção de 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. A mesma coisa aqui, exceto que a ordem aqui mudou, tá? Mas claro que a gente sempre vai colocar, então, o número, ou coloca o fenótipo do lado, ou em algum lugar do texto aparece, você coloca respectivamente, né? Mas é a mesma proporção, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. Qual a proporção, então, da prole desse cruzamento? Que é a homozigota recessiva para os 3 genes? 1 vezes 1 vezes 1, 1 em 64. Ah, de onde é que saiu o 64? Se vocês somarem aqui, vocês vão ver que dá 64, tá? O total aqui dá 64. Entenderam o método da linha bifurcada? Sim. Sim. Ótimo. Eu tenho mais um exemplo, então, com esse método. Agora, com um outro cruzamento, a gente trabalhou muito o cruzamento entre indivíduos heterozigotos, entre 2 indivíduos heterozigotos. Então, aqui eu tenho um outro cruzamento, que é entre indivíduos heterozigotos para os 3 genes, e indivíduos homozigotos para os 3 genes. Então, é um quadrinho de Punnett diferente, né? É azão, azinho, simplificando, aqui eu chamei o gene DA, para não usar nenhum dos 3, tá? Mas sempre é o cruzamento entre um indivíduo heterozigoto, aqui representado por azão, azinho, e o indivíduo homozigoto recessivo, aqui representado por azinho, azinho. Nesse caso, as proporções que eu espero não são mais 3 para 1, mas de 1 para 1, certo? Então, novamente, nós vamos trabalhar com os 3 genes em separado, os genes são os mesmos do exemplo anterior, tá? Mas o cruzamento é um pouquinho diferente. Então, aqui o indivíduo alto, com sementes amarelas e lisas, que é cruzado com o indivíduo baixo, com sementes verdes e rugosas, tá? Quanto ao gene D, o gene que determina a altura, o cruzamento é Dzão, Dzinho com Dzinho, Dzinho. O que eu espero? Uma proporção de uma alta para uma anã. Olhem aqui, 1 para 1, né? Então, uma alta para uma anã. No cruzamento Gzão, Gzinho com Gzinho, Gzinho, o que eu espero? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por que 1 para 1 e não 2 para 4? Pode ser, você pode usar 2 em 2 aqui, não tem problema. A gente só está simplificando. O que vai acontecer no final se você colocar 2 e 2?
é que tu vai ter aqui 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8 para todos eles. Você Entendi. consegue dividir pelo fator comum e chegar ao 1. Mas isso não seria impeditivo. Você chegaria numa proporção homogênea para todos, da mesma forma. Tá? Tá bom, Pode obrigado. colocar 2 para 2. O que a gente acaba fazendo é usando o menor número possível, né? E aí simplifica, como seria 2 e 2, é o mesmo número, simplifica para representar 1. Tá? 2 dividido por 2 é 1, e aí acaba usando essa proporção de 1 para 1, mas não estaria errada a resposta se você seguisse na linha de 2 para 2, sem problemas, tá? Então, aqui, Gzão, Gzinho, cruzando com Gzinho, Gzinho, novamente uma proporção 1 para 1, ou 2 para 2, amarela, verde, tá? Vejam que tem que bifurcar tanto a alta aqui quanto a anã, tá? Deixando, então, uma relação de 1 para amarelo e verde. E aí, quanto ao terceiro gene, a mesma coisa. O cruzamento é Wzão, Wzinho, com Wzinho, Wzinho. O que eu espero na prole é uma proporção de 1 para 1 entre lisos e rugosos, entre sementes lisas e rugosas. Então, bifurca cada um dos estados anteriores, eram já 4, né? Então, bifurcou cada um deles para puxar o 1 para 1 da última característica. Agora, é só seguir as linhas e multiplicar os valores. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Alto, amarelo, liso. Tá aqui. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Alto, amarelo, rugoso. Mesma coisa aqui para os outros. Se eu tivesse usado 2 para 2, como o colega sugeriu, seria 2 vezes 2 vezes 2, 8, alto, amarelo, liso. 2 vezes 2 vezes 2, 8, alto, amarelo, rugoso. Tá? Mas, de modo geral, dos 8 fenótipos possíveis na prole, todos têm a mesma proporção. É isso que importa no resultado final, vocês mostrarem que todos vão ser encontrados com igual frequência ou que todos têm a mesma probabilidade. Então, se eu perguntasse aqui, nesse cruzamento, qual a probabilidade de prole homozigota recessiva para as 3 características, ou seja, prole anã, verde, rugosa, é 1, né? 1 em quanto? Em 8. Ok? Aqui, ó, 1, anã, verde, rugoso, divide pelo quê? 8, porque o somatório de todos aqui deu 8, tá? Se o colega tivesse feito a proporção 2 para 2 aqui, o valor aqui seria 8, 16, 32, 64. A proporção, então, seria 8 em 64, que é a mesma coisa que 1 para 8. Ok? Certo. Perfeito, então, pessoal. Então, agora, só para finalizar, eu coloquei ainda aqui mais um teste do Q quadrado, mas num outro cruzamento, um cruzamento que não era do Mendel, tá? Que era de um dos redescobridores do Mendel, o Hugo de Vries, tá? E ele publicou, então, um trabalho lá no início do século XX, em que ele fez cruzamentos de variedades de líquenes, essas plantas aqui, com essas flores, tá? E ele cruzou, então, plantas com flores vermelhas e folhas pilosas, com plantas com flores brancas e folhas lisas. Basicamente, esses 2 fenótipos aqui, tá? Na F1, ele obteve 100% da prole com flores vermelhas e folhas pilosas, como esse tipo parental puro aqui. E na F2, ele obteve aqui 158 plantas,
70 aqui, ó, observado igual a 70, com flores vermelhas e folhas pilosas, como esse tipo parental aqui. 23 com flores brancas e folhas pilosas. Uma mistura, então, entre os dois parentais. 23 com flores vermelhas e folhas lisas, mais um fenótipo combinado, né? Aqui foi 46, o número observado, e 19 com flores brancas e folhas lisas, tá? O Hugo de Vries mostrou esses resultados e disse, então, que essas duas características, a cor das flores e a pilosidade das folhas, eram controladas por 2 genes com segregação independente. Essa era a hipótese dele, e ele publicou o artigo, então, mostrando os resultados dele e dizendo que os resultados dele suportavam uma segregação independente. Eu pergunto para você, será que isso é verdade? A gente, para afirmar isso, a gente precisa fazer um teste de hipóteses, né? O teste do Q². E aí, eu já coloquei aqui o esperado, tá? O esperado nesse cruzamento seria 9 para 3 para 3 para 1, tá? O cruzamento aqui entre F1 duplo heterozigota, né? E aí eu já multipliquei, então, 9 em 16 por 158, para ter o valor esperado aqui. 3 em 16 por 158, para ter o valor esperado aqui e aqui, mesmo valor esperado. E 1 em 16 vezes 158, para ter o valor aqui. Vejam, façam uma comparação agora bem superficial entre os números observados e esperados. O que vocês acham? Será que esses dados, será que os resultados desses cruzamentos apoiam a hipótese de segregação independente? Vejam que aqui, para flores vermelhas e folhas pilosas, o observado foi 70. O esperado era quase 90. Para flores brancas e folhas pilosas, o esperado era 29, quase 30. O observado foi 23. Para flores vermelhas e folhas lisas, o esperado também era quase 30, foi observado 46. E para esse último fenótipo, flores brancas e folhas lisas, o esperado era 10, foi observado o dobro. Para saber ou não se há segregação independente entre esses genes, a gente tem que fazer o teste do Q², né? Como é que eu faço? Lembrando, então, que eu pego as 4 categorias fenotípicas da F2, vermelha pilosa, vermelha lisa, branca pilosa, branca lisa, pego lá os valores observados, vejam que são os mesmos aqui, ó, 70, 23, 46 e 19, 70, 23, 46 e 19, 46 para o vermelho liso, só vamos conferir, ó, vermelho liso, tá? E o esperado, então, lembram como é que faz? O total aqui foi 158, o esperado, então, é 9 em 16, vezes 158, para vermelho piloso, 3 em 16, vezes 158, para vermelho liso, 3 em 16, vezes 158, para branco piloso, e 1 em 16, vezes 158, para branco liso. Aplicando, então, o restante das fórmulas na nossa tabela, nós fazemos o observado menos o esperado, tá? Vejam que os desvios não são tão pequenos aqui, né?
A coluna seguinte vai fazer o quadrado dos desvios. E aí, na última coluna, a gente pega esse valor ao quadrado dos desvios e divide pelo valor esperado. Chegando, então, a esses valores aqui, que vão ser somados para nos dar o Q quadrado calculado. O valor calculado foi 22,94. Quantos graus de liberdade a gente tem nesse teste? 3. 3, né? O número de classes fenotípicas, que é 4 menos 1. Então, o número de graus de liberdade é 3. Se a gente olhar na tabela, o valor crítico com 3 graus de liberdade é 7,81. Vejam que o nosso valor calculado é bem maior do que o crítico. Portanto, a hipótese de segregação independente desses genes é rejeitada. O que será que indica uma situação em que a hipótese de segregação independente é rejeitada? Por que será que esses genes não estão segregando independentemente? Porque eles estão, possivelmente, no mesmo cromossomo. Eles não estão em cromossomos diferentes. Possivelmente, eles estão próximos no mesmo cromossomo, e isso, então, está levando a esses desvios em relação ao esperado, segundo a segunda lei de Mendel, segundo a lei da segregação independente, tá? Na próxima semana, pessoal, vai trabalhar, então, um pouquinho mais essa questão da teoria cromossômica da herança, tá? Porque nós vamos colocar esses genes dentro do contexto dos cromossomos e ver, então, que essa compreensão de que os genes estão localizados nos cromossomos ajuda não apenas a entender as leis de Mendel, como também a entender as exceções e as complementações às leis de Mendel. Certo? Então, por hoje, o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês era esse. Eu não sei se restou alguma dúvida aqui. Não, tudo certo, prof. Tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, então? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Sempre, então, que os genes estiverem no mesmo cromossomo, vai ser uma exceção à segregação independente? Depende da localização. Se eles estiverem próximos, sim. Quando os genes estão no mesmo cromossomo e são próximos entre si, a gente tem uma exceção à segunda lei de Mendel. Às vezes, eles podem chegar a ter valores bem próximos ao esperado sob a segunda lei de Mendel, mesmo estando no mesmo cromossomo, quando eles estão distantes no mesmo cromossomo. Então, um está numa ponta, o outro está na outra. E aí, eles acabam praticamente segregando independentemente, porque sempre acaba acontecendo um crossing over entre eles, tá? Quanto mais distante os genes estiverem no cromossomo, maior a probabilidade de crossing over naquele intervalo, e aí, se tiver crossing over com uma frequência alta, a gente pode ter valores bem próximos aqui ao esperado sob segregação independente, mesmo que os genes estejam no mesmo cromossomo. Mas, em geral, Larissa, sim, quando os genes estão no mesmo cromossomo, especialmente se eles estiverem próximos no mesmo cromossomo, eu tenho uma exceção, então, à segunda lei de Mendel. Tá bem, obrigada, prof. Vocês devem estudar mais sobre isso. Quando os genes estão no mesmo cromossomo, o nome que se dá a isso é ligação gênica. Vocês devem estudar um pouquinho mais sobre ligação gênica em aulas mais adiante na disciplina, tá? E vocês vão ver que, inclusive, a frequência de crossing over entre dois genes pode ser medida, avaliada, e ela vai refletir a distância física dos dois genes no cromossomo.
Quanto mais distantes os genes estiverem no mesmo cromossomo, chamados métodos de mapeamento genético, que fazem uso dessas medidas de recombinação, de crossing over, para dizer o quanto antes os genes estão no cromossomo. Prof, tu pode repetir porque travou aqui. Claro. Na verdade, eu estava explicando a questão de mapeamento genético, tá? Que é um conteúdo que vocês devem ver mais adiante com a professora Lenira, em que vocês vão ver assim, quando os genes estão no mesmo cromossomo, os genes A e B, por exemplo, estão no mesmo cromossomo, quanto mais distantes eles estiverem no mesmo cromossomo, mais crossing over vai ter entre eles. E aí existem técnicas de mapeamento genético que vão avaliar a frequência de crossing over para ajudar, através disso, a mapear os genes nos cromossomos. Quanto mais crossing over tem entre os genes, mais distantes eles estão no mesmo cromossomo. Então, mas isso é um conteúdo que vocês ainda devem ver no futuro, tá? Por enquanto, a gente ainda está trabalhando com segregação independente, basicamente, tá? E se tem segregação independente, vocês podem partir do pressuposto de que os genes estão em cromossomos diferentes, tá? A gente vai ver melhor isso na próxima semana, quando a gente vai estudar a teoria cromossômica da herança. Ok? Ok. Uma dúvida, pessoal? Não? Prof, tu pode disponibilizar esses slides com essas edições que tu fez agora durante a apresentação? Sim, eu vou trocar. Eu troco os slides que eu postei, e aí agora vocês têm a última versão, tá? Essa aqui é a versão definitiva. Aí, afinal, eu terminei agora a aula, então eu não devo mais mexer nela, tá? Obrigada. Eu faço a troca agora lá no Moodle, tá? Quem já baixou, eu peço então que atualize, baixe de novo. Eu vou hoje ainda postar alguns exercícios para vocês, tá? Lá no Moodle. E aí eu peço o seguinte, esses exercícios, eles vão ser para vocês exercitarem o conteúdo, enfim. Seria mais ou menos um complemento das nossas aulas. E eu peço que quem faltou alguma das nossas aulas, avise, então, ó, professora, eu faltei tal aula, mas eu já fiz o questionário lá, e aí eu confiro para atribuir as presenças, tá? Eu já recebi alguns e-mails ontem, mas aí eu peço que vocês, quem faltou alguma aula, faça o questionário da aula correspondente, pelo Moodle, e me avise por e-mail, então, que fez, valendo a aula, tá? Para os outros, é um conteúdo, em princípio, extra classe, tá? Mas aí, como vocês viram lá no nosso planejamento inicial, sempre acaba valendo um pontinho ou outro lá na hora de fechar a nota, tá? Então, acho que vale a pena fazer, mas, claro, antes de fazer, dá uma olhada no conteúdo, tenta relembrar, se for necessário, assiste novamente a aula, tá? Ou assiste pelo menos a aula antes, né, para quem ainda não viu a aula, ok? Então, daqui a pouquinho vocês têm lá, pelo menos até o final da noite, vocês têm lá mais um questionário, que é importante que seja preenchido pelo menos por aqueles que faltaram às aulas, tá? Para os outros, aí fica como uma atividade extra classe. Prof, Diga. a gente vai ter um prazo para resolver essas questões ou tu vai deixar aberto até o final do semestre? Eu sempre dou prazo de 2 semanas. Eu costumo, todos os exercícios que eu acabo postando, assim, eu dou um prazo de 2 semanas, porque é um estímulo, principalmente para aqueles que não assistiram às aulas, assistirem logo, né? Porque o que acontece? Se vocês vão deixando, acaba acumulando conteúdo, vocês acabam tendo dificuldades, às vezes, de entender o novo conteúdo que está começando. Então, eu coloco esse prazo de 2 semanas
mas é mais para estimular quem faltou a aula a não deixar para tão tarde essa recuperação da presença, tá? Então eu devo postar hoje, eu geralmente coloco o prazo de 2 semanas começando na sexta, então deve terminar lá no dia 27 o prazo de vocês, tá? Tá ótimo, obrigada. Eu vou separar por conteúdo, tá? Vocês já conhecem a nossa página do Moodle, né? Deixa eu pegar aqui. Então, quem faltou a aula aqui de histórico do conhecimento de genética vai ter um questionário, e aqui, para quem faltou as aulas de mendelismo, vai ter 3 questionários distintos, que são complementares entre si, tá? Vão ser questionários bem simples, é mais para estimulá-los todos a assistirem às aulas, tá? E para relembrar e tentar aplicar alguma coisa do que a gente já viu. No mais, eu tenho que fazer a chamada. Ninguém tem mais nenhum questionamento? Nós vimos a segunda lei de Mendel, método de probabilidades, o método da linha bifurcada, além do teste de hipóteses, né? Ok, pessoal, vou começar a chamada então. Amanda. Aqui. Bárbara. Clara. Presente. Cláudia. Bárbara no chat, prof. Bárbara. Ok, obrigada. Cláudia. Daiane. Presente. Stephanie. Presente. Francisco. Presente. Gabriele. Aqui. Melo. Gabriele Flores. Guilherme Schmidt. Presente. Guilherme Veiga. Presente. Hanna. Humberto. Gianluca. Presente. João Pedro. Júlia. Cauã. Aqui, prof. A Júlia? Ela chat. colocou no chat. Tá, Júlia colocou no chat, Cauane presente, né? Lara. Presente. Larissa. Presente. Laura. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Luísa. Presente. Maura. Milena. Pamela. Presente. Patrícia. Pedro Ricardo. Rafael. Ricardo Augusto. Eu. Ricardo Ramos. Presente. Tamara. Aqui. Thiago. Victória. Presente. Vitória. Aqui. Ok. Acho que era isso então, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, prof. Fiquem bem. Prof.
Tchau, prof.